Hoje é dia 20/8/2022, sábado, 9h50 em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos, nesta fase, pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico, um livro profético que busca preparar a humanidade para a visão espiritual do terceiro milênio, uma visão espiritual de futuro, onde se busca o alçar consciente de espiritualidade, cada qual de per si, em oposição à atual submissão de cabresto, de rebanho, que, ao invés de libertar, tem escravizado as consciências humanas. O universalismo crístico adota uma metodologia muito simples, uma linguagem trivial, coloquial, dos dias atuais. Visão também filosófica, baseada em 3 alicerces principais: amor, conforme o referendou, o modelo, o guia, o alfa, o ômega do coração humano, dos destinos, dos nortes aos quais estão destinados todos os filhos deste chão da terra. Jesus, filho de José. Hermes Trismegisto, o autor desta obra, apresenta esses ensinamentos em torno deste tríplice aspecto: o amor, o respeito às opiniões alheias, a serenidade de cada um de nós em perceber que, tal qual nós mesmos temos caminhado milênios incontáveis na condição de mônadas espirituais, nos reinos mineral, vegetal, animal, elemental, até adquirirmos a seisciência na condição hominal e com ela o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio relativo, uma vez que, gerenciando os nossos atos, estão aí as leis do eletromagnetismo, a terceira lei de Newton, que diz que a cada ação é imposta uma reação no sentido contrário e na mesma intensidade. Passando isso para a parte metafísica, nós temos que reconhecer que essa seara do Pai do Céu, todos nós podemos plantar ou não plantar, e a maneira com que plantamos, podemos optar entre jogar negligentemente as sementes ao solo ou prepará-lo de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, para que os frutos se multipliquem a 100, a 1000 por 1. E a semente nós é quem escolhemos. Então, com isso, temos aí o karma negativo, aquele que nos obriga a retomarmos a ponta do novelo abandonada e trabalhar numa nova estratégia, preferencialmente seguindo o modelo evolucionário sugerido e exemplado pelo modelo e guia da humanidade, o nosso Sananda, o nosso Cristo de Deus, Jesus, filho de José. Respeitando a experiência do outro, buscarmos observar mais o que vai na vida, na direção, nas posturas de nossos irmãos de humanidade. Observarmos nós mesmos para não reincidirmos nos mesmos defeitos e, acima de tudo, observarmos
na condição de eternas crianças abertas ao novo, e razão pela qual cada um de nós temos aí na primeira infância, na segunda infância, esta oportunidade de retemperarmos no novo, evolucionarmos, estarmos abertos à compreensão que os tempos novos, os ventos novos nos trazem para retemperarmos os nossos antigos hábitos, as nossas antigas manias, com sugestões novas, com novos posicionamentos. E nesse exercício evolucionamos. Cada um de nós, disse Jesus, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Ao que sabemos hoje, Sananda, o nosso modelo e guia da humanidade, não nasceu e nem veio a esse mundo senão para dar o testemunho do amor incondicional, a verdade conforme ele nos referiu. Hermes Trismegisto, o autor desta obra, buscando facilitar-nos o entendimento, depois de ter apresentado nas tábuas de esmeralda, nas 7 leis herméticas, na tábua de esmeralda ele apresenta 13 preceitos. Se alguém quiser ver, nós lemos toda essa obra, nós buscamos um documentário onde foi lido toda essa obra, no bloco referente ao dia 11/8/2022. Então basta escrever 11/8/22, Sene Júnior, que é nossa referência ali na internet, que nós veremos a responsabilidade com que Hermes apresenta a cada iniciado em relação aos seus preceitos referendados na tábua de esmeralda. E também ele apresenta as 7 leis herméticas. No Caibalion faz um apanhado de tudo isso e finalmente ele apresenta, conforme o referendou, conforme o apontou, um recente bicampeão em oratória, não sei se no Brasil ou talvez até no mundo, que quando a gente não quer que ninguém esqueça de nada que a gente vai compor em nossa oratória, e aí ele faz um desdobramento muito interessante. Ele faz uma referência a um filme onde o protagonista da história, ele é um astrônomo e descobre que está vindo um meteoro em relação à Terra, em direção à Terra. E ele tenta de todas as maneiras, e por uma dificuldade de oratória, uma dificuldade de chegar ao público que já está manipulado por uma mídia corrupta, uma mídia imediatista, irresponsável, ele não consegue. Então, ali no filme se mostra um fim apocalíptico decorrente desta dificuldade e no filme apresenta ali 2 oportunidades de se desviar o meteoro, mas no entanto eles preferem retirar minerais preciosos, e no entanto o fim é o impacto desse meteoro sobre a Terra. Então é um filme apocalíptico. Mas esse mestre em oratória, bicampeão mundial em 2 vezes, ele faz essa referência. E só então eu pude entender o porquê Hermes ele optou por este tríplice aspecto do universalismo crístico. Hermes tem se apresentado na mediunidade ou na canalização de Pedro Augusto no grupo Plataforma de Oração, bem como Akhenaton, que é outro colaborador nesta obra, bem como Ramatiz, os quais Roger Bottini Paranhos buscou a inspiração para que este trabalho, esta obra, Universalismo Crístico, e depois uma outra obra, um upgrade
do universalismo crístico. Depois disso, ele apresenta o universalismo crístico avançado. E ele fecha com isso todo um pacote, com 10 obras, nos mostrando as possibilidades, os prismas pelos quais a providência divina está aí a nos abençoar com uma era nova. E com isso, grandes responsabilidades. Só ficarão aqui na Terra aqueles que realmente tenham entendido essa mensagem do Cristo de Deus: amar. Amar tal qual o amigo ama, aquele que é capaz de se sacrificar pelo outro. Se nós pudermos pelo menos amarmos ao outro como amamos a nós mesmos, se as mães puderem amar os outros filhos como amam os próprios filhos, se nós pudéssemos compreender o que é amar o amigo, podermos dividir o pão que está dentro do limite das nossas possibilidades com aquele que tem fome ao nosso lado, já estará muito bom. E é nesse clima que poderemos permanecer na Terra, que segundo Pedro Augusto, segundo a sua equipe do plano espiritual, já está aí vibrando na 5ª dimensão. Espíritos terríveis que são renitentes, foram degradados várias vezes, que permaneceram aqui no chão da terra, na condição de chamados dragões, 7 dragões, um deles, Lilith, recentemente, há coisa de uma semana, foi expurgado da terra. Formações muito recentes deste grupo nobre, onde espíritos maduros se apresentam neste chão da terra, tendo em vista a ufania, os abusos, o atrevimento com que vermes espirituais, lixo espiritual, entre eles nós mesmos, temos referentado as coisas negativas da vida. Então, não queremos desmerecer companheiros de humanidade, mas o que temos feito da mensagem do Cristo nesses 2000 anos, brigando, referendando a crença alheia como coisa do demônio, como coisa ultrapassada, como coisa antiga, sendo que cada qual, à semelhança de uma máquina de escrever, teve o seu tempo, a sua utilidade, mas que urgem tempos novos, novas possibilidades, diante de uma compreensão quântica da vida, onde já se consegue fazer o emaranhamento quântico. Não é possível, muitas das vezes, observarmos o infinitamente pequeno, porque cada vez que jogamos luz no objeto de pesquisa, no alvo de nossas observações, tipo um elétron, um fóton, este escapa. A energia que chega nele faz com que ele escape. Então foram descobertas armadilhas quânticas, onde se consegue aprisionar um fóton, um elétron, em imagens de 4, 5 elétrons, e ainda se brinca com esses elétrons, mudando a vibração e eles tendo comportamentos oscilatórios ou de vai e vem, de sanfona. E isso é muito recente, é coisa de menos de um ano. Vamos repetir, estamos em agosto de 2022, não tem mais que um ano isso, essas conquistas. Então existe uma microscopia chamada microscopia quântica ou microscopia de tunilamento. Basta escrever esses termos, vocês vão ver essa aparelhagem. E já estão sendo trabalhados nesses mesmos recursos uma telescopia quântica, para que com isto possa-se, através do emaranhamento quântico, lançar, porque no emaranhamento você liga, como se fossem as chamadas almas gêmeas, né? Usando a parte espiritual agora, liga-se duas partículas, uma vai para qualquer região, o infinito,
e a outra fica aqui como espelho. Então, hoje em dia precisa se jogar luz para se enxergar elétrons, para se enxergar micropartículas que, quando recebem energia, elas escapam. E usando o emaranhamento quântico, é possível visualização. E já estão usando isso para ver micro-organismos com uma qualidade que não se tem como imaginar. Eu ouvi o próprio Pedro Augusto e um outro pesquisador referindo-se a telefones. Graças ao emaranhamento quântico é possível já, está aí no inconsciente coletivo, já está no... Eu ouvi também o Cryon referindo-se no mesmo aspecto. Será possível, através do emaranhamento quântico, que partículas passem para uma outra dimensão e de lá consigamos um telefone quântico, um telefone com os quais iremos conversar com os nossos entes queridos. O mesmo processo pode ser usado na televisão, com maior recurso do que já se tem hoje. A maior pesquisadora brasileira no campo desses recursos é uma brasileira, que conversa, tem parceria com um estrangeiro, me parece que um americano. Eu não me recordo dos nomes, mas basta procurar pelo tema. Um outro pesquisador brasileiro, a família dele me parece que é escocesa, e um outro aspecto nórdico também, e ele é do Nordeste. Basta se procurar pelo termo, é Miguel, o primeiro nome dele, Brian Nett. Vocês vão ver as pesquisas. É graças a ele, ao trabalho dele, junto com outros pesquisadores, mas tudo começou com ele colocando no cérebro de um rato eletrodos. Já há 100 anos ou 80 anos tem-se uma experiência com um eletrodo. Ele já conseguiu colocar 1000 eletrodos no cérebro de macacos resos. E com isso se descobriu toda uma psiconet, a possibilidade do emaranhamento de várias mentes compondo o mesmo princípio. Pedro Augusto, através de sua mediunidade, tem falado deste mecanismo que é utilizado pelos magos negros, pelos cientistas do plano astral inferior. Isso nos lembra então as possibilidades do plano do astral superior. O que tudo isso não representa? Vai aí uma divagação pessoal. Todos somos parte do grande todo. Todos somos parte da mente augusta do autor da vida, da fonte criadora. E os nossos corpos, a cristalização do pulsar do pensamento do autor da vida, permitiu com que, em meio a várias possibilidades, houvessem constantes cósmicas. A velocidade da luz, a maneira com que o elétron gira em torno de si próprio e mais outras 3 ou 4 leis constantes universais que permitem o existir da terceira, da quarta, da quinta dimensão e outras. O nosso universo. Se pensava até então que a maior velocidade que existe é a velocidade da luz e nada pode passar dessa velocidade, porque senão o que iria acontecer? Nossos corpos se desagregariam. E hoje se sabe a respeito da matéria escura, da energia escura, que permitem com que o universo que tem 13,8 bilhões ou 14 bilhões de anos tenha uma dimensão referente a 90 bilhões de anos-luz, sendo que desses 90, apenas 45, com os recursos ópticos atuais, pode ser observado, a princípio, pela própria óptica, pela própria luz, que quando chega nesses aparelhos é fragmentada na forma de ondas, de espectros, de cores, e por ali se é possível ver.
a composição química de cada estrela, de cada bólide, de cada elemento sideral. E quando isso não é possível, busca-se através das radiopesquisas, das micro-ondas, das ondas eletromagnéticas, que estão um tanto mais devido à distância. Vamos supor, a partir desses 40, 45 bilhões de anos-luz, já não chega mais a luz nesses recursos ópticos atuais, por mais que tenham aí o aparato da sofisticação cibernética, da sofisticação da eletrônica, da computação. Então, a necessidade de outros espectros de luz, mas com isso apenas 45 bilhões do universo é observável. Os outros 50 bilhões ou 40 bilhões, até então já noticiados matematicamente, não são possíveis de serem alçados. E o universo continua inflando. Então nós podemos viajar através de bolsões, né, dessa matéria escura, vamos dizer assim, numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Então essas velocidades que são noticiadas em filmes é justamente através disso. Criar bolsões que permitam com que esses aparatos viajem além da velocidade da luz, são impulsionados por esses bolsões que já existem, né? Mas, divagação à parte, Hermes Trismegisto, para facilitar o nosso entendimento, só um minutinho. Toda gravação, os meninos fazem bagunça. Hermes Trismegisto, neste tríplice aspecto, para facilitar ainda mais o nosso entendimento, ele nos apresenta uma história na qual ele procura mostrar vários aspectos aonde nós entramos em choque uns com os outros, devido às nossas maneiras cristalizadas, embaraçadas, antigas, medievais, com que lidamos com os valores espirituais através das chamadas religiões. Um diz que a outra é ultrapassada, a outra diz que é coisa do demônio, a outra diz que isso é coisa que não merece nem ser olhada, enfim. Estamos falando do mesmo autor da vida, do mesmo valor que nos eleva nós em relação a nós mesmos. Mas o porquê de tudo isso? É porque prepostos, indivíduos ascensionados que desceram ao chão da terra dentro de determinada época, sob determinados conceitos éticos, sob determinadas condições, teve que adaptar o seu ensinamento ao status quo do momento ali. Porém, ali estão conceitos ad eterno. Conforme nós nos referendamos, na Tábua de Esmeralda, Hermes apresenta conceitos referentes a tudo. A tudo. Se você buscar no campo íntimo, se você buscar nas grandezas siderais, se você buscar na intimidade da matéria, ele apresenta conceitos universais. O que está em cima está embaixo, o todo está na parte, a parte está no todo. Nós vemos nesses documentários recentes de astronomia as pessoas se referindo, já nesses conceitos referentes à física quântica,
você observa o universo e começa a enxergar coisas cada vez mais amplas, como se fosse um zoom. Você observa, tem uma pequena estrela. Aí, de repente, já não é uma estrela, é uma galáxia. Dentro daquela galáxia tem várias possibilidades. Sóis, planetas e nomes diversos que um especialista poderia referendar melhor. E se você diminuir, começar a mergulhar no infinitamente pequeno, tudo aquilo que acontece no macro acontece no microcosmo. E Hermes Trismegisto, nesse documentário que a gente apresentou, vou repetir, basta escrever 11/8/22, Sene Júnior, ali Hermes é referendado há 36 mil anos. Há 36 mil anos. 36 mil anos. É coisa assim. Olha, Hermes é um daqueles espíritos pertencentes àquelas civilizações que já haviam evolucionado quando estagiaram aqui na Terra, enquanto a área, de uma maneira mais ampla, do planeta ainda estava na era do gelo, estava na era de homens que sequer haviam descido da árvore, e uma civilização estava ali, por exemplo, na civilização Atlântica, ele era mestre. Ele, Akenaton, Ramatiz eram mestres. Pedro Augusto se refere quando eu falo Pedro, né, no caso, os amigos espirituais que utilizaram o seu aparelho fonador, dizem com detalhes a respeito disso. E olha que ele vem e traz tudo isso em 3 preceitos. Siga Jesus, ame. Saiba que você reencarna. Saiba que existe uma lei de causa e efeito. Respeite a opinião alheia, porque você é milenário e ele também é, e vocês são únicos. Troquem experiências e tudo evoluciona. Olha, com esses 3 preceitos, ele deixa lá a tábua de esmeralda, o Caibalion, as 7 leis herméticas, para finalmente, através de uma historieta, onde ele coloca um jovem denominado Rafael e apresentando um sucessor disso, aquele que iria pegar o terreno arado, Gabriel, que reencarnou na mesma época que o Rafael. Então, por enquanto, nós estamos aqui falando sobre Rafael, um jovenzinho que é semelhança de Siddhartha Gautama, um indivíduo que viveu em planos superiores, onde realmente o amor permeia o coração de todos os convivas. E ele vem ao chão da terra na companhia de vários outros jovens, porque ele tem 17 anos, tem lá uma menina, a Érica, com 16, Tadeu e Eduardo, com 16, 17 anos também. E aí ele continua a sua tarefa de passar esses conceitos através de sua própria experiência, de sua vivência. Numa carreira meteórica, ele fala a princípio para 35 pessoas. Quase 2 meses depois, ele está falando para 11 mil pessoas e o grupo vai só crescendo. Só um minutinho. Acho que tem cabimento uma coisa dessa. Ah, não! Tenha santa paciência, vem. Eu tô querendo, não vai não. Desculpa, eu não vou cortar essas paradas, não. E com isso, Rafael busca cumprir a sua tarefa. E aí, nesta historieta simbólica que Hermes Trismegisto apresenta,
ele fala a respeito das dificuldades. Rafael é expulso do centro espírita que ele frequentou desde os 12 anos. Dos 12 até os 17 anos, o presidente do centro, em nome da diretoria, devido a esta maneira holística, essa maneira fraternal, essa maneira de ver a vida, cobrando inclusive mudanças, porque basta ver nos dias atuais que nós temos uma tendência de um espiritismo sem mediunidade, e o espiritismo surgiu das mesas girantes. Se criou toda uma cristalização em torno do tema. E está aí Pedro Augusto, repetimos, com seu universalismo crístico, materializando na Terra este esforço apresentado por Hermes, puxando a orelha do movimento espírita, dos umbandistas, dos candomblecistas. Então Hermes, através das mãos de Roger Bottini Paranhos, apresenta o precursor, aquele que prepara o caminho para aquele grande tarefeiro que vem ao mundo, um espírito maduro, falar, rememorar aquilo que Jesus disse e trazendo coisas novas. Nós estamos num momento onde, após Rafael ter falado para 11.000 pessoas, ocorre uma reunião entre 200 líderes das diversas lides espiritualistas. E ali, um a um, longe de estar interessado no que Rafael propunha, vocifera, tergiversa as palavras de Rafael, e para surpresa de todos, um público de 5.000 pessoas que não pôde entrar naquela reunião porque ela foi preparada apenas para os líderes, está lá escutando aquela palavra serena, segura, daquele jovem cabeludo de 17 anos, serenamente falando da necessidade de tirar a poeira do tempo, os enxertos que foram colocados nas diversas lides espiritualistas, transformando a matéria que deveria ser a integração de cada um de nós com a fonte, com o autor da vida, da qual cada um de nós surgiu, para que a gente entenda a temporariedade da vida, para que nós não nos iludamos com as superficialidades do dia a dia, nesse espaço berço e túmulo. Estamos mais interessados nos valores imediatistas, no dinheiro colocado no gasofilácio, no ego ufanado, lisonjeado, na condição de prepostos, de intermediários entre nós outros que estamos caminhando aqui no chão da terra e a fonte criadora. Pessoas que muitas das vezes sequer correspondem aos preceitos que eles próprios buscam gerenciar, protagonizar, propagar. É como disse a mãe do Rafael. A palavra do religioso é mercadoria barata. São esperanças em troca de largas somas na conta bancária. Até quando isso será tolerado? Então, após esse diálogo de Rafael com esses líderes que vão abandonando um a um, deixando Rafael sozinho lá no palco, uma porta de 20 metros que separa a parte externa daquele ambiente onde estava sentado ali 5.000 pessoas que não sabiam que a reunião daquele dia havia sido
mudada para a semana seguinte, mas eles ouvem essa conversa lá, estamos na página 308. Então Eduardo abre a porta de 20 metros que separa o palco da plateia externa. Só então Rafael, né, o rapazito, nosso protagonista, lembrou que havia pedido ao público para esperá-lo do lado de fora. E para sua surpresa, todos estavam lá em silêncio absoluto para não perturbar a reunião que se desenrolara na intimidade daquele ambiente. No entanto, quando a multidão percebe a lenta abertura da porta, todos começam a aplaudir, a assobiar, com grande empolgação, entusiasmando Rafael. Seu esforço em querer reintegrar-nos com a nossa origem ad eterno. Rafael caminha de um lado ao outro do extremo palco, que dava para os jardins do parque, sorri, desanuviando a sua mente. Rafael, então, retribui aqueles aplausos com um largo sorriso no rosto, o gesto de carinho recebido do público. Era impossível calcular a quantidade de pessoas. Provavelmente mais de 5.000 pessoas estavam ali silenciosamente aguardando e orando, vibrando para que Rafael pudesse externar os seus pontos de vista, que eles, muito diferente de seus mestres espirituais, lidadores, prepostos, aqueles que foram alçados à condição de representante desta ou daquela lide espiritualista, estava diferentemente destratando os esforços de Rafael, que, vamos lembrar, um rapazinho muito rico, a semelhança do que aconteceu com Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um príncipe que deixou tudo para buscar a compreensão dos valores eternos da vida. E Rafael, que até os seus 17 anos, até o momento em que teve o chamado, digamos assim, para os valores espirituais, também estava ali aproveitando a vida de uma maneira responsável, porque se tratava de um espírito antigo, um corpo jovem, mas que depois de desperto, iniciou sua tarefa e não mais abandonou. Então ele poderia muito bem estar ali curtindo as facilidades que o dinheiro lhe permitia, entretanto ele estava ali disposto a despertar seus irmãos de caminhada evolutiva para os valores permanentes da vida. Só não entendeu isso os líderes religiosos do seu tempo. Rafael observa a multidão, as belas árvores, a compor a natureza, ao redor em que todos estavam presentes, a lua no céu, parcialmente encoberta pelas nuvens, uma agradável e refrescante brisa que anunciava chuva, provavelmente na madrugada que iria se seguir. Então Rafael vê algumas crianças, alguns jovens, algumas moças, todos comovidos. Algumas jovens se abraçam aos namorados, esposas aos amigos, comovidas com a renúncia de Rafael diante de seu idealismo, a sua humildade perante todos aqueles fariseus dos dias atuais. Todos por ali, espíritos livres, que não aceitam e não aceitarão cabrestos. Então, tudo ali é um refrigério. O exemplo de Rafael perante seus acusadores foi mais importante do que qualquer palavra que pudessem ouvir posteriormente da boca de Rafael. Então eles retribuem a Rafael aquelas semanas de esforço em lembrar-lhes da cidadania cósmica, da filiação divina,
do amor imenso com que todos somos acolhidos e cujo amor propiciou o próprio existir. Então seu coração se refesta com aquela acolhida, com aquela solidariedade de 5.000 ou mais pessoas. Ali, muito diferente do que aconteceu no interior do palco de onde ele estava, a energia era muito diferente. Na parte externa, uma grande festa espiritual, uma confraternização silenciosa entre as almas, se desenrola aos seus olhos e ao seu coração. Rafael pode ver na parte astral espíritos de luz abençoando o público e cantando glórias, hosanas aos céus pela libertação, pelo exemplo vivo, vitória do coração, da experiência, da expertise de Rafael perante aqueles espíritos primitivos, iniciantes na jornada evolutiva, característica de mundo de expiação e provas a que estamos mergulhados nos dias de hoje. Rafael, então, de olhos úmidos, olha maquinalmente, impulsivamente para o céu e diz: muito grato, meu Deus, muito obrigado. Prometo-vos que, se depender do meu protagonismo, me empenharei até os últimos dias de minha vida. E em seguida vira-se para os amigos Eduardo, Érica, Tadeu, Laura. Dirige sua mão para o grande público e diz: esta é a minha gente, meus amigos. Eis a minha gente. Érica, Laura, Tadeu e Eduardo sorriem. O pai de Rafael, que estava lá, dá um sinal positivo, ainda um tanto emocionado, não se sabe se pelo susto que teve diante da pressão com que os prepostos, os lidadores das diversas linhas espiritualistas fizeram sobre seu filho, quisera ele socorrê-lo diante de tanta pressão, mas o que podia fazer ele? Afinal de contas, ele reconhecia que Rafael era uma alma antiga naquele corpo jovem. Verônica, a mãe de Rafael, que poderia dizer? Ela que imaginava que Rafael poderia ganhar algum dinheirinho utilizando-se dessa mercadoria barata que é a esperança, depois de ver quase que o sacrifício de cruz realizado por seu filho, ela se rende diante da nobreza espiritual de seu filho e entende que há algo mais do que a superficialidade da vida, para buscar no exemplo vivo de seu garotão. Rafael volta-se novamente para a imensa plateia, ali, se acomodada como pode, ao ar livre, e vê que haviam 2 emissoras de rádio. E ensimesmado, rememora
o seu continuador, aquele para o qual veio preparar o terreno para que em sua grandeza espiritual, a sua maturidade espiritual, Gabriel, que encarnado à mesma época em que ele e Rafael conseguem se desdobrar, sabe-se lá de onde deste chão brasileiro, e buscá-lo e dizer que está tudo certo, que ele o acompanha, que ele vê os seus esforços e que está tudo certo. Então Rafael diz que, Gabriela, eis aí o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho. Que eu possa ter oportunidade de presenciar o momento em que irá recolher o bastão do empenho a que protagonizo e poder ver esta grande árvore do Evangelho reflorescer neste chão brasileiro e enviar seus frutos, seus galhos, sua seiva para todos os corações, em todos os recantos deste orbe terreno. Árvore esta que certamente tem as raízes em diversos orbes dessas múltiplas moradas a que se referiu o modelo e guia da humanidade. Em seguida, Rafael dirige sua atenção para o grande público e, muito agradecido, refestelado, encorajado de uma maneira inenarrável, ele apenas diz com a sua eloquência tradicional, serena: meus amigos, que alegria vê-los aqui esta noite, noite maravilhosa, que eu imaginava um destino totalmente diferente. Certamente, os esforços desta noite, muito diferente do que eu imaginava, ou esses nossos irmãos que saíram daqui meio contrariados, imaginavam, representa o batismo, a cova dos leões, ou a fornalha daqueles que deram os testemunhos pessoais de sua fé. Agradeço a Jesus por ter confiado ao meu coração estar aqui falando a vocês em nome dele, que certamente testifica o meu exemplo, testifica o meu esforço. Jesus afirmou que o Pai o testifica e sem esse referendo do Altíssimo, da fonte criadora, ele nada poderia fazer.
Da mesma forma, Paulo, em certa oportunidade, disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Eu acredito, meus estimados, queridos irmãos em Cristo e irmãos em Deus, irmãos de ideal do amor incondicional. Sem essa solidariedade de vocês, sem esta presença inesperada de vocês na data de hoje, não sei como estaria o meu coração. Na semana passada, algumas pessoas disseram que este ideal era o sonho de um adolescente, um rapazito de 17 anos, que se solidariza com os problemas sociais de sua época. Dizem que nossa mensagem de transformação para o terceiro milênio é um mero sonho, uma quimera, uma ilusão. E, de certa forma, isto não fosse a assistência desses amigos espirituais que utilizam o meu aparelho fonador, canalizam através de minha pessoa estas palavras. Talvez isso, na data de hoje, pudesse ter me abatido. Entretanto, meus amigos, quem poderia imaginar que vocês estariam aqui, apesar do noticiado nos meios de comunicação, de que essa reunião não estaria aberta ao público, mas apenas a um grupo de líderes religiosos. E se assim não fosse a presença de vocês aqui no dia de hoje, silenciosamente, vibrando ao meu favor, mostrando que o Pai Celestial tem caminhos onde não há estradas. Recordo-me de Kardec, quando chega uma obra às suas mãos, onde ali tem o depoimento de duas pessoas. Alguém escreveu esta obra, salvou minha vida. E a outra pessoa que me encaminhou esta obra diz que ia se jogar do alto de uma ponte para afogar-se, e tropeçou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, não me recordo bem, e ali, como ele ia se jogar, ele leu ali: esta obra salvou a minha vida. Por que essa obra estava ali? À beira de uma ponte, sobre uma ponte, à beira de um precipício que permitiria com que a pessoa se afogasse lá no meio daquelas águas. Isso é um fato verídico. Então, Kardec recebeu aquela obra, dizendo que, após a leitura, este indivíduo que iria atentar contra a própria vida resolveu
endereçar-lhe aquela obra, escrevendo logo embaixo: e salvou a minha vida também. Kardec foi mais escrachado junto aos espíritas de sua época do que aos contendedores que até no final de uma época inquisitorial levaram à fogueira suas obras em Espanha. E tantos outros depoimentos, tantas outras coisas que mostram que os lidadores, aqueles que buscam trazer a mensagem do amor, do respeito ao próximo, das verdades eternas junto ao chão da terra, pagam um alto preço. Jesus passou por isso. Akhenaton, 1200 anos. Sócrates, 500 anos antes. Agora não pode. Não tem nada. Daqui a pouquinho eu tô acabando. Você espera? Eu não posso parar de gravar, Bernardinho. Senta aqui pertinho. É que tem que aumentar o som aí. Vem cá, senta aqui no meu colo. Som aí. Vem cá. Eu já tô acabando. Você espera um pouquinho? Vem cá, vem cá. Só um pouquinho. Olha para lá, tá? Senão para eles ver você. Pode ser? Posso continuar? Deixa eu ver meu olho. Ah, tá. Cuidado, tá? Posso continuar? Posso continuar, Bernardinho? Parece que o chocolate tá no meu olho. Agora é melhor não. Fica aqui um pouquinho no meu colo até você melhorar. Pode ser? Não. Encosta aqui, encosta aqui. Aqui. Deixa eu continuar, Bernardo. Eu tenho que continuar. Você deixa? Pode ser? Eu tô ouvindo no computador. Tá. Mas você deixa eu ver então, né? Ah, não, eu tô gravando, você está esperando eu falar. Posso? Uhum. Você deixa? Então tá bom. Então, nestas referências, nós compreendemos que no nosso testemunho pessoal se diz muito mais do que qualquer argumentação verbal ou qualquer referência histórica que pudéssemos apresentar. Nós paramos na página 309. Bernardinho, eu vou ter que parar então. Você não para quietinho, como é que fica? Vamos fazer uma prece? Você faz uma prece para a gente terminar? Bem, ele está esperando ali, ó. Aqui, ó. Está esperando. Faz a prece pro vovô. Eu começo, você continua. Pode ser? Ó. Então vai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nos golpes e nas tentações. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, pelo Bernardinho, que está aqui junto comigo. Obrigado pela Gabriele. Obrigado pela mamãezinha do Bernardo. Obrigado pela vovozinha. Obrigado por todo mundo que está ouvindo. Eu só queria o tablet. Só queria o tablet. Na hora que acabar. Pode ser? Então, obrigado por tudo, Jesus. Muita paz a todos.